Olá, olá, como vão? Todos bem? Bom, vamos dar sequência a mais uma videoaula, né? E hoje nós falaremos sobre conjunções, elementos coesivos do texto. O uso do a fim de separado e a fim junto. E falaremos do uso do se não separado e se não tudo junto, que são as palavras, tá? Então, a fim de separado, a fim junto, uso de se não separado e se não na mesma palavra. Todos esses conteúdos que nós estamos estudando, todos estão lá no seu livro, lá, ó, tá vendo? Nono ano, nada fora do livro, até porque compro os livros e precisam ser usados. E utilizarei os exercícios dali e, se não forem suficientes, elaborarei outros exercícios também. E todo esse conteúdo que nós vamos falar hoje estão na sua página 48, 49 e 59. Professor, por que as páginas são alternadas assim? É o livro que traz. Porque a língua portuguesa, esse ano, o BNCC, um órgão aí que tem, ele quis subdividir a língua portuguesa. Ele dividiu em gramática e interpretação de texto, ou interpretação textual. E essa videoaula, ela é de gramática. E aí ela está em páginas diferentes, mas na sequência. Por isso que pula de uma para outra, porque tem a gramática, depois tem a interpretação de texto, depois tem a outra gramática. Mas, como essa videoaula é só de gramática, por isso que fica alternado. Nas suas próximas aulas de português, será a interpretação de texto. E da mesma forma, terá um texto, uma página tal. Aí eu vou pular, porque as próximas serão gramática, que nós já falamos, e depois a gente volta para a interpretação de texto novamente. Beleza? Então, é por isso que a gente está pulando assim. Estamos e não estamos, é porque fica alternado. Gramática, interpretação, mas a videoaula é só gramática, então por isso que pula. Depois é só interpretação, por isso que pula também, alternado. Mas todos os conteúdos são dados. Beleza? Bom, então vamos lá. Nós vamos falar das conjunções. O que são conjunções? Conjunções são classes de palavras invariáveis que ligam termos e orações coordenadas entre si, além de relacionar uma oração subordinada à sua oração principal. Ou seja, liga duas orações. Conjunção, a sua função é ligar duas orações. Vamos lá nos exemplos? Vamos. João e Antônio viajaram. A minha conjunção que eu tenho aí é a conjunção e, João e Antônio, ok? Eu tenho dois sujeitos, é um sujeito composto, João e Antônio viajaram. Então, qual que é a palavrinha aí que liga os dois sujeitos? A conjunção e, beleza? A próxima. E aí ela é chamada de conjunção coordenativa. Estão coordenadas. Eu tenho uma outra frase que diz assim: João estudou, mas não passou. João estudou. Beleza. Mas não passou é a explicação que eu estou dando. Mas nem precisaria de explicação. E aí eu tenho mas. O mas também é uma conjunção adversativa, ok? Que ela vem ali com aquela quebra de expectativa. A outra frase da conjunção é: eu quero que vocês passem. Eu quero. Quem quer? Quer algo. Eu quero que vocês passem. Eu quero é a minha oração principal. Que vocês passem é a minha oração subordinada, ou seja, quando eu digo eu quero, dá para se entender mais ou menos. Que vocês passem, por isso que ela depende de uma outra, por isso que ela é subordinada a essa outra.
Beleza? Bom, e das conjunções coordenadas, das orações coordenadas, eu tenho coordenadas aditivas, que é o I. Eu tenho as coordenadas adversativas, que é o mas. Eu tenho as alternativas, ou. Eu tenho as explicativas, porque, conclusivas, portanto, subordinativas e o portanto, né? E aí eu tenho as subordinativas. As subordinativas, elas são a parte integrantes, são orações integrantes, que eu tenho o que e o se. E aí elas são adverbiais. E das adverbiais, eu tenho as orações, as conjunções adverbiais, as subordinativas adverbiais. Eu tenho as causais, consecutivas, concessivas, condicionais, conformativas, comparativas, temporais, proporcionais e as finais. Então, dá para entender o peso? Como que é o negócio? Então precisa estudar, precisa. E as conjunções, elas fazem parte lá de todas as 10 classes de palavras. Substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Só que a gente começa, a língua portuguesa, ela começa com as conjunções e ela vai ramificando, ela vai indo para outros aspectos. Mas é tudo tranquilo, a gente precisa estudar e entender. Beleza? Bom, aí nós falaremos também da palavra afim, de, afim, de, separado, e afim, junto. Bom, a palavra afim de, separado, é sinônimo de para, com a intenção de ou de finalidade. Quer um exemplo? Chegou cedo a fim de trabalhar. Lembra que eu falei para você que a palavra a fim de separado, ela é sinônimo de para, com a intenção ou finalidade. Então, se eu tenho a frase chegou cedo a fim de trabalhar, eu posso trocar o a fim de por chegou cedo para trabalhar, chegou cedo com a intenção de trabalhar, chegou cedo com a finalidade de trabalhar. Viu que dá para se trocar? Então, você só precisa lembrar disso. E a palavrinha afim, tudo junto, ela me dá o sentido de semelhante, parecido, beleza? Olha só a frase. Meu objetivo é afim com o seu. Meu objetivo é afim com o seu. Ou seja, eu posso trocar. Meu objetivo é semelhante ao seu. Meu objetivo é parecido com o seu. De comprar um carro, de comprar uma casa, de casar, de viajar, de passar de ano, de prestar o Enem, seja lá o que for. Olha a outra frase. Nossas ideias são afins. Posso trocar o afins. Nossas ideias são semelhantes. Nossas ideias são parecidas. Então, a fim de separado é a mesma coisa que para, com a intenção ou finalidade. E a palavra afim, tudo junto, tem a mesma intenção de semelhante ou parecido. Beleza? Fácil, né? Agora nós temos a palavra senão, junto, e senão, separado. Qual que é a explicação dela? A palavra senão, na mesma palavrinha, tudo junto, senão, é a mesma coisa que caso contrário, a não ser que. Eu digo assim, ó, saia daqui, senão vai se molhar. Se esse senão, tudo junto, é a mesma coisa que caso contrário, a não ser que, é a mesma coisa de eu dizer, né? Saia daqui, senão, saia daqui, caso contrário, saia daqui, a não ser que você queira se molhar.
Beleza? E agora a palavrinha se não, separada. O se não é a mesma coisa que caso não também. É uma condição. O se não separado é a mesma coisa que uma condição. Olha só a frase. Esperarei mais um pouco. Se não, vou embora. Vamos trocar? Esperarei mais um pouco. Se não, né? Esperarei mais um pouco. Se não, caso contrário, é uma condição. Irei embora. Tranquilo, né? Fácil ou muito fácil? Bom, com hoje nós já encerramos as nossas aulas por aqui, a nossa videoaula. O mais que parece um pouco mais nebuloso ou complicado são as conjunções. Realmente, as conjunções a gente precisa um pouquinho mais de empenho, um pouquinho mais de suor, um pouquinho mais de aplicação em cima para a gente poder entender como é o seu uso. Agora, o a fim de, a fim, se não, é bem tranquilo. Beleza? Marcaria as páginas para os exercícios. Caso os exercícios do livro não sejam suficientes, eu elaborarei outros exercícios para complemento do aprendizado de todos. Beleza? Bom, a nossa aula encerra aqui. Fiquem todos bem, fiquem todos com Deus.